Fala, engenheiros do futuro, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma entrevista no podcast Atividades de Extensão do Zero à Experiência, em que a gente conhece membros das equipes extracurriculares, tanto de projetos, quanto de pesquisa, quanto de ensino, para que você possa ver um pouco da experiência deles e entender qual que faz mais sentido na sua carreira, para que você tome uma decisão mais assertiva, você saiba construir a sua jornada universitária. E hoje a gente está aqui com um grande convidado, ele faz parte da Tucano Aerodesign, uma equipe de Aerodesign SAI. Eu vou deixar, é claro, ele se apresentar e falar um pouco sobre a jornada dele até aqui. Traga aí, então, o seu nome, por que você escolheu essa engenharia e qual que foi a sua jornada até o presente momento. Então, me chamo Thales Ferreira, atualmente sou o capitão da equipe Tucano. E vim lá da Bahia, mas como que eu vim parar aqui em Uberlândia e tal? No meu ensino médio eu tive bastante contato, né, com a parte assim de física, matemática. Muita gente entra na faculdade e fala, nossa, sou bom com exatas, vou fazer engenharia e tal. Mas no meu caso, apesar desse contato foi um pouco diferente, porque quando eu fiz a minha primeira viagem de avião, eu fiquei assim, nossa, como que um trem grande desse jeito pode voar quilômetros de distância? Eu fiquei apaixonado nessa área, não pela questão de ser piloto, mas sim de como que isso realmente funcionava. E aí eu busquei todas as faculdades que tinham essa parte de engenharia aeronáutica, prestei o processo seletivo aqui da UF, na verdade pelo Enem, e entrei aqui na UF. E a partir disso eu vim trilhando toda a trajetória até chegar na Tucano. Legal. Como que você escolheu, então, a Tucano na sua jornada? Quando que você percebeu que fazia sentido fazer parte do Aerodesign? Então, logo quando eu entrei, fui muito bem recebido pelos meus veteranos e tal, e vários deles já recomendaram, a faculdade ela é muito legal, mas ela mostra muita teoria e você acaba não aplicando tanta coisa assim. Você gosta mesmo de avião, gosta do que realmente faz uma aeronave voar, como que isso funciona? Entre na Tucano. Tucano você vai aprender a fazer uma aeronave de fato ali do zero, vai projetar do zero, e quando me contaram isso eu já fiquei assim, não, é ali que eu quero entrar. E aí, no ano que saiu o processo seletivo, já prestei, e aí eu entrei na Tucano a partir disso. Explica para a galera, então, o que é o projeto do Aerodesign. O que vocês fazem aqui na Tucano? Então, a Tucano Aerodesign é uma equipe de competição que compete na SAE Brasil Aerodesign, que é a competição basicamente de você projetar uma aeronave do zero. Muita gente acaba falando, é uma aeromodelo, mas na verdade uma aeromodelo ele é uma aeronave que já existe em uma escala reduzida, diferente do aerodesign. O aerodesign a gente projeta ela do zero, então a gente faz toda a análise conceitual dela, todo o projeto estrutural, projeto de aerodinâmica, e a partir daí a gente gera a nossa própria aeronave. E aí a Tucano ela participa disso, a gente gera uma aeronave que cabe no regulamento da competição daquele ano, buscando atingir o título de vencedor daquela competição. Legal, legal. E, assim, pensando no projeto, em tudo que vocês fazem aqui, quando os veteranos falaram contigo e tudo mais, qual que era a tua expectativa em relação à experiência? O que tu achava que ia ser mais marcante, que tu ia desenvolver mais? E como foi que tu entrou na equipe, assim, o que tinha na tua cabeça? Então, quando eu entrei sempre assim, com vergonha assim, das coisas e tal, e na minha cabeça eu pensava que eu só ia, às vezes, desenvolver coisa técnica. Eu entrei na área de aerodinâmica, eu falei, vou aprender um pouco de aerodinâmica e tal. Só que hoje em dia, na experiência que eu tô, eu consigo perceber que, na verdade, eu desenvolvi não só coisas técnicas, mas, tipo, muito da minha comunicação, perder o medo de falar em público, conseguir apresentar, mas também conseguir gerir várias atividades e até mesmo a equipe hoje em dia. Então, Legal. eu consegui desenvolver bastante isso, não somente áreas técnicas, mas principalmente essas soft skills também. Não, muito bom. E conta um pouco da tua função hoje como capitão. O que o capitão faz dentro do Aerodesign? Então, o capitão, ele fica responsável por gerir a parte de projetos da equipe. O que que significa? O capitão, ele é responsável por pegar aquilo que veio do regulamento e redistribuir, dividido para cada área, e a partir disso a gente conseguir projetar a nossa aeronave. Então eu sigo meio que um comunicador de todas as áreas ali. Legal. E hoje em dia, depois de tudo que você já viveu, do tempo que você ficou aqui, as suas expectativas, elas foram superadas? Você realmente foi além do que você imaginava no começo? Como que foi um pouco dessa sua jornada dentro da equipe? Com certeza. Eu nunca imaginei chegar nessa posição que eu estou hoje, e olhando desde lá quando eu entrei, eu consigo perceber que eu aprendi muito e muito mais do que eu esperava. Pela experiência que a gente tinha aqui, da oficina, pela experiência de calcular e fazer o projeto das coisas, e pela experiência de viver uma competição também. Então, com certeza, superei minhas expectativas e é uma coisa muito legal. Muito bom. E quando a gente trata um pouco mais de um lado pessoal, assim, de organização, de planejamento,
Como que foi para você ter que encaixar a equipe no seu dia a dia junto com as aulas e outras atividades que você tinha, principalmente com a evolução das suas funções aqui dentro, né? Então, no começo você entra como trainee, tem poucas obrigações, depois você vai avançando até chegar a ser capitão, que eu tenho certeza, né? Eu imagino assim, que aumenta bastante a carga de horário que você tem que ficar aqui. Então, como que foi essa evolução na sua rotina, no seu planejamento, no seu dia a dia em relação à equipe e à universidade? Então, no início, acaba que, pela nossa experiência, a gente começa com uma carga horária menor, até mesmo por reconhecer e pertencer à equipe, assim, de fato. Você chega ali, tá se encontrando no ambiente e tal, aí acaba que você vai se desenvolvendo e desenvolvendo junto com a equipe, sua carga horária vai aumentando, então você consegue focar mais nas atividades. É uma tarefa que exige organização do seu tempo. Você precisa saber organizar seu tempo, de dividir, porque você não pode deixar de lado as coisas da graduação, mas você também precisa manter o foco na atividade que você está exercendo. E principalmente agora relacionado com a função de capitão, que as funções praticamente dobram de quantidade. Então, o tempo está sendo a principal questão de organização agora. Legal, legal. Então é muito bom, né? Sempre aplicar ali o seu entendimento da rotina, o que você está mudando, né? Sempre percebendo essa evolução. Acho que esse é o ponto principal. E em relação às suas habilidades, o que você sente que mais se desenvolveu aí ao longo da sua jornada, tanto técnico quanto pessoal? E pode usar os nomes, tá? Pode falar o nome do software, o nome das coisas que você aprendeu, pode ficar bem à vontade para falar, para mostrar para a galera de fato como que você cresceu como engenheiro e como pessoa. Ó, já que você pediu para falar de softwares assim, a principal coisa que eu acho que eu mais desenvolvi aqui dentro da Tucano foi a habilidade no MATLAB. O MATLAB ele é aquela ferramenta que todo engenheiro ele precisa saber, precisa dominar, e dentro da Tucano não é diferente. E acaba que quando a gente tem esse contato desde o início da graduação, e principalmente na área que eu entrei, que é a aerodinâmica, todas as áreas de MacVol também utilizam bastante, a gente implementa tudo no MATLAB, a gente fica usando, utilizando, acaba se desenvolvendo, adaptando os códigos, você vai pegando a manha das coisas. Então, principalmente o MATLAB foi uma coisa que eu preciso dizer que eu mais me desenvolvi, mas além de outras coisas, como o OpenVSP, principalmente na área de MacVol, ANSYS, a parte do Fluent, de CFD, mas não somente essas partes técnicas também, mas como aquilo que eu comentei de hoje em dia eu conseguir me comunicar, me apresentar, a parte de gestão, tanto de projetos, mas gestão de pessoas, assim, essas questões. Legal, não, muito bom. E nas duas últimas perguntas, um pouco mais sobre os seus sentimentos, né, em relação à equipe. A penúltima é qual que é a sua principal memória, assim, lembrança que você tem que te enche de orgulho em relação a participar da Tucano? Cara, acho que uma lembrança que sempre vai ficar viva na minha mente foi do primeiro voo que uma aeronave que eu participei voou. A gente fica naquela ansiedade e às vezes não dá certo, tanto que a primeira vez que a gente foi voar, que uma aeronave minha foi voar, ela decolou assim, você já fica feliz, tá? Só que caiu. Então você não sente que aquilo foi completo. Uhum. E aí, inclusive, foi no ano de 2022, a gente estava lutando para poder voar, a gente ajustou as coisas daquela que caiu e quando ela voou e completou o pouso assim inteira, todo mundo pulando, comemorando, foi uma emoção que eu nunca vou esquecer. Legal. E para concluir, né, a gente sabe que o processo seletivo está aberto, inclusive Exatamente. vou deixar aqui embaixo o link, sei lá, formulário para você se inscrever, para conhecer o Instagram deles, com certeza. Mas eu queria que você trouxesse um conselho de tudo que você sente, da sua evolução, da construção que você teve, para quem está pensando em fazer parte do aerodesign, não só da Tucano, né, mas de outras universidades, e para quem ainda está escolhendo, né, também por que o aerodesign pode ser um ponto chave aí na sua carreira. Então, eu acho crucial participar de pelo menos uma atividade de extensão, não importa qual seja. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para o lado do aerodesign, porque foi a que me acolheu, que eu mais me identifiquei. E é isso, a prática que você tem dentro do aerodesign, todo o contexto que você tem, a utilização dos softwares, participar de um projeto aeronáutico te deixa muito mais motivado, te faz se desenvolver, te ajuda até, por exemplo, a ser melhor em algumas disciplinas da faculdade. Então eu recomendo muito que as pessoas façam aerodesign, aproveitar aí o processo seletivo está aberto, então se inscrevam aí para vir voar junto com a gente na Tucano. Então, muito obrigado, Thales, capitão da Agradeço. Tucano. Foi uma grande conversa aqui. É muito importante conhecer as experiências, tanto das pessoas que estão nas diferentes atividades de extensão, e para que você possa conhecer também dentro de cada atividade, né, alguns ramos que você pode seguir. Vocês vão ver que à medida que a gente for conversando com os membros da Tucano,
várias experiências vão ser diferentes, mesmo eles estando no mesmo projeto de extensão. Então, agradeço demais e espero vocês no próximo episódio.